o sistema planetário da cabeça. Tá? Nós vimos aqui que no ectoderma, a parte exterior, quando houve a invaginação da célula, nós tivemos a formação do sistema planetário exterior. E todo o nosso sistema planetário exterior, ele está expresso pela cabeça. Então nós conhecemos o ser humano pela cabeça. Se nós olharmos os animais, são todos iguais, né? Se a gente pega um beagle, focinho de beagle é tudo igual, né? Se pegar, por exemplo, uma determinada raça de cavalos, são todos iguais, pato todos iguais, né? Garça todos iguais, jacarés todos iguais, né? Mas nós não, nós somos diferentes. Então o que diferencia a experiência humana da experiência animal é a forma. E o rosto, ele representa a forma mais plástica que tem. Na China, nós temos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Para nós são todos iguais, né? Mas não são, né? Eles são diferentes, né? Então veja que com 7 orifícios, né? 7 orifícios, chamados de 7 orifícios da sabedoria, do conhecimento, nós temos então toda a plasmação da forma. E são 7 orifícios que a gente tem, né? 2 nas narinas, 2 nos ouvidos, 2 nos olhos e 1 na boca, que a gente consegue então ter a comunicação do exterior com o nosso interior. Então são 7 orifícios da sabedoria. E estes 7 orifícios formam o sistema planetário da cabeça. Se nós olharmos a nossa cabeça, ela tem uma forma, tem uns que tem cabeça chata, mas a cabeça, tem uns que são chatos de cabeça. Então, ela lembra um pouco a própria Terra. A Terra não é circular, ela não é uma esfera perfeita, ela é um geóide. Ou seja, ela tem os polos achatados, ela não é exatamente redonda. Mas nós temos a nossa cabeça que representa a própria Terra. E toda a evolução que acontece na Terra, ela está acontecendo no nosso cérebro. Então nós temos o cérebro. E todo o trabalho na superfície do cérebro, no córtex cerebral, onde estão os neurônios, até desenvolver tudo isso, a gente tem o desenvolvimento do homem. E através desses 7 orifícios, nós temos toda a percepção, né, do mundo exterior que a gente traz para o nosso mundo interior. Ele é processado no cérebro. Então nós temos aqui os 7 orifícios da sabedoria. Aquela linha evolutiva que eu falei, Saturno, Sol, Lua e Terra ou Marte, não é isso? Porque ocultamente a Terra não é chamada de Terra, ela é chamada de Marte. Não é? Aqui é Marte. Então nós temos Saturno, Sol, Lua, Marte. Se nós pegarmos uma linha horizontal aqui, ó, tá vendo? Óbvio, aqui então eu tenho o que? Eu tenho ouvido direito, o primeiro orifício, né? Ele vem numa linha, esse então é Saturno. Então toda a minha influência de Saturno, que é a clareaudiência saturnina, eu recebo por este orifício, que é ouvido direito. Aí vem numa linha reta, chega aqui que é exatamente a narina direita, que é Sol. Depois vem na narina esquerda, que é Lua. E depois vem no ouvido esquerdo, que é Marte. Então aqui a gente tem os 4 planetas, e nessa linha central da cabeça nós temos a linha evolutiva. Então nós temos todos os 4 sistemas aqui. Né? 4 sistemas evolutivos. Está claro para vocês? Depois nós temos os 2 olhos, tá, que representam o futuro. Então, o primeiro sistema foi Saturno, ou cadeia, segundo foi Sol, terceiro Lua, quarto Marte ou Terra. O quinto vai ser Vênus, sistema angélico. O sexto vai ser Mercúrio, sistema de semideuses. E o sétimo vai ser Júpiter, que Júpiter é o próprio Deus, né? Júpiter, Zeus, sistema dos deuses. Então é o 7º sistema evolutivo. Isto no sistema planetário, nós temos nessa linha central, o olho esquerdo, ele representa então toda a percepção de Vênus, né? Aí vem a clarividência de Vênus. No olho direito, nós aqui, né? Direito dele, né? Não é parecido com o cavalo? Então no olho esquerdo nós temos Vênus, no olho direito temos Mercúrio, né? Que representa o nosso futuro.
Então, através da visão do olho, né, dos olhos, a gente tem então a projeção para o futuro. E a boca representa Júpiter. Então, representa a palavra, Júpiter. E aqui então nós temos todas as influências planetárias ligadas nesse sistema planetário da cabeça. E a oitava coisa, que esta oitava coisa, nós temos então como oitava coisa, nós temos a glândula pineal ou epífise, que fica aqui dentro, né, na massa cerebral, pineal ou epífise, que seria a oitava coisa. A hora que nós conseguirmos afinar a percepção dos sentidos, a gente vai afinar a nossa pineal epífise. Até uma fase evolutiva chamada lemuriana, nós tínhamos contato com os deuses. Então, na fase lemuriana, a gente só tinha o sentido da audição. Então, a audição, ela é espiritual. Por isso que grande parte do conhecimento espiritual, do conhecimento angélico, a gente recebe pela audição. Não uma audição externa, uma audição interna. Então, é aquilo que ele falou da voz do silêncio, aquela voz que nos fala no silêncio. Quando a gente entra no estado de quietude total, de tranquilidade total, existe uma voz que nos fala. Todos vocês já sentiram a voz da consciência, não sentiram? Então, a voz da consciência é uma voz que fala, não faz isso, é isso. O que é a voz da consciência? É uma maneira de algo que vem do espiritual cair na nossa consciência material. Então, a voz da consciência é a voz do nosso eu interno, do nosso eu crístico, do nosso eu superior, não é isso? Que nos fala e que nos dita as verdades. Se vocês observarem isso aqui, Demar, desculpa ter interrompido, ligando com os 7 chakras também, vocês vão perceber a inteligência de quem criou a gente. Eu vou mostrar também na iridologia daqui a pouco a complexidade do olho humano. Né? Vocês têm o trono de Deus, né, que é o chakra raiz, né, que eu estava falando aqui, ó. Vocês podem ver que os 2 hemisférios do cérebro, né, terminam lá na ponta embaixo com um pênis e uma vagina, né, que juntam os 2 forma uma criança, que na verdade é um filho, ó. Pai, mãe e filho. Tá vendo? É o filho, que é o filho que nasce em seguida. Mas se vocês observarem por aqui nesse bonequinho, ó, o trono de Deus, a expansão de Deus, a realização de Deus, o nome dos crentes é de Souza Deus, né? A vontade de Deus está no coração, tá vendo? Por isso que ele despertando o coração, vocês despertam tudo. Aí vocês têm aqui a sentença de Deus, o nome de Deus e a luz de Deus, né? Vamos aos dias da semana, para ver porque que os dias não são rotineiros, relógio biológico, tudo aqui, ó. Domingo, Sol. Sol. Tá vendo? Mas o sol quando desce, né? Pode encarar em cima também. Domingo, segunda, terça, quarta. Por isso é que o símbolo que está dentro do coração é de Mercúrio. Aí vem quinta-feira, né? Que tem o símbolo de Júpiter. Sexta-feira, que é Vênus, né? Que é um dia primoroso para nós aqui, porque a ritualística nossa é um dia importante para nós na sexta-feira, que nós estamos preparando um futuro para Vênus, estamos trabalhando pela humanidade. Essa é a função da eubiose. Aqui não forma a gente para jogar tarô, jogar carta, ler as mãos, montar a escola para alinhar chakra, nada disso. A preocupação nossa aqui é formar livres pensadores. Né? O mestre dizia, não aceita o que eu digo, tudo que eu digo é mentira. Mas mentira é melhor que eu troco pela de vocês, porque tudo que tira da mente é mentira. Mesmo que saia da mente cósmica. Por quê? Porque é polarizado. Né? E então, sexta-feira, e vocês caem no sábado, que é Saturno em cima aqui, ó. O dia da semana. Por isso que não são rotineiros, né? Segunda-feira é horrível, claro. É um dia que está todo mundo com aquela preguiça e tal. Então, preguiça, se você for pensar no baço, que está aqui do lado, eu fiz um mapinha, né? Depois a gente fala sobre isso aí. Então nós temos esses 7 orifícios da cabeça ligados ao sistema planetário exterior. E são 7 pontos que a gente pode entrar em sintonia com estas forças cósmicas, com estas forças planetárias. E, voltando na voz do silêncio, que é aquela voz que nos fala intimamente, né, liga-se a esta clarividência de Saturno. À medida que eu vou desenvolvendo, que eu vou entrando no espiritual, então, como é que eu entro no espiritual? Transmutando a minha consciência aqui, do meu corpo físico, para o vital.
e estudar. Por isso que existe essa proliferação de reikianos, né? Aí tem reiki, tem jorei, tem doin, que é acupuntura, né? Cura prânica, toda essa parte de alinhamento de chakra. Alinhamento de chakra. Tem gente que alinha na cacetada. Né? Alinha na cacetada. Vocês dão risada. A gente pode curar corcunda com limão. Existe, né? Um baita de um limão. Então, aqui tem esse vital, né? A gente tem que mudar a consciência para a vida, para o corpo vital. Né? Por isso que a gente tem que estar com o foco da consciência não no físico, mas na vida. Sentir a vida, usar as forças vitais. Aí vem o pranayama, tudo isso. Depois a gente tem que passar a consciência para o astral, para os sentimentos, para as emoções, a sensibilidade, né? Depois para o mental, né? Para o processo mental. E depois do mental chegar então no espiritual. E o caminho que a gente tem são os orifícios da cabeça. Aí vem as clarividências dos 7 planetas e onde elas ocorrem. Por exemplo, quando a gente fecha os olhos e começa a rezar ou começa a entrar no processo meditativo, começa a formar uma cor azul intensa no nosso processo de meditação. Quem já vê essa cor aí? Vai, tem bastante gente, né? Poxa, tá tudo virando Deus já. Então, é uma cor que vai latejando, latejando, ela vai pulsando. E se a gente entrar naquela cor, ela vai começar a formar um túnel, a gente vai entrar naquele túnel e vai chegar numa realidade ali, ó. Lá para cima. A gente vai chegar em outras realidades, né? O problema é que um clarividente também, quando entra numa igreja, não recordo os cristãos, né, com essa história também de, como é que chama, de carismático. Carismático, tá? Isso acontece, provavelmente vocês vejam coisas parecidas também lá dentro. O que é a forma de pensamento. Todo mundo pensando a mesma coisa, unido ali, aquela, né? Então aparecem essas coisas. Mas aí ali está acontecendo um fenômeno inconscientemente. A eubiose quer dar consciência às pessoas, para que elas tenham consciência do que está acontecendo, senão não adianta. Vocês ficam escravos emocional. É que nem santo, né? Santo fala, o que você viu? Ah, eu vi uma luz tão bonita. O que tem naquela luz? Não sei, era uma luz. Ah, mas eu fiquei tão feliz. Tal. Mas e como é que a gente faz isso? Ah, eu não sei, felicidade. Agora, aqui querendo explicar que essa luz é formada de átomos e tal, etc. Quer dizer, é mentira também. Agora, quem tem consciência aqui, ele não vai ver a luz. É que nem fenômeno UFO, né? A gente vê uma luz lá, né? É uma luz. Ah, vê uma luz, né? É um fenômeno UFO. Mas quem tem consciência, ele vai ver que atrás daquela luz é um mecanismo. É um aparelho, atrás daquele aparelho tem seres. Então, existem 2 fenômenos ufológicos. Aquele ignorante, que a pessoa olha e não entende nada, vê uma luz, e o outro que está vendo a realidade daquilo lá, que ele tem consciência. Então, quanto mais consciência a pessoa tem, mais coisas ele vai perceber naquela manifestação. É a mesma coisa que uma manifestação angélica, uma manifestação de qualquer coisa. Um dia vocês trocar um osso por um diamante, vocês vão entender mais ainda. Então, nós temos esses 7 sistemas. Júpiter, por exemplo, é palavra. A pessoa que tem capacidade de palavra, capacidade de falar, então ele está ligado a essas forças de Júpiter. Então ele tem estas tendências, ele tem capacidade de falar. É desenvolvido também recentemente. Também tem. Eu tinha descoberto. Então, a gente tem, vamos dizer, esta influência de Júpiter. Tem pessoas que elas têm clarividência, eu vou chamar de clarividência, mas não é clarividência, é percepção olfativa. Então, tem pessoas que pela narina direita, eles sentem se uma pessoa é boa, se ela é ruim, se vai acontecer algo errado, se vai morrer alguém. É uma clarividência pelo olfato. Narina direita, tem pelo olfato, narina esquerda, tem pela audição, seres que falam, seres que dizem coisas, não é isso? Portanto, esse que tem o olfato apurado, precisa tomar cuidado, você fala assim, eu tomo um gás, eu vou soltar, e por fim, não fui eu e tal. Tem essa história no elevador, você soltou um gás, né? Aí uma senhora fala assim, nossa, e na minha frente você fazia, você falou, desculpe, eu não percebi que ela veio da senhora. Então, a gente tem aquela clarividência azul do olho esquerdo. Boa. Já
a clarividência de Mercúrio, a gente vê uma coloração amarela, é amarelo ouro, não é isso? E quem é vesgo viu verde, quem mistura azul com é bem vesgo. É quem tem as duas envolvidas, ele começa a ver o verde já. E quando a gente começa a ver o verde, né, que é o verde da vitória, o verdão, né, é sinal. É sinal que a gente está chegando em Forrate, que é o espiritual forte. Então, azul, quinto princípio, Mercúrio, amarelo, ouro, sexto, e o verde, então, seria o sétimo acima deste processo. Então, nós temos esse sistema planetário da cabeça. E todo esse sistema planetário da cabeça, ele está conjugado com todo o processo da respiração. Então, o que é Saturno? Saturno é ouvido direito, não é isso? Saturno é ouvido direito. Mas veja que Saturno está ligado ao sistema respiratório, ao sistema tegumentar, ao tato, tudo mais. Isso é importante vocês considerarem. Então, através da narina direita, Sol, né? Por exemplo, se eu tampar a narina direita e ficar a narina esquerda, e ficar respirando pela narina direita, eu fortifico o meu mental. Então, na hora de fazer exame, a gente tampa aqui, manda bala. Então, favorece o mental. Ou seja, o mental aqui, que é a narina direita, ele se reflete no homem no hemisfério esquerdo. Então, o hemisfério esquerdo do homem é cerebral, né, mental, e da mulher também. E o hemisfério direito é emocional para o homem e para a mulher. Então todo conhecimento entra pelo homem, pelo lado esquerdo mental, depois, de vez em quando, vai bater no emocional. Por isso que é muito frio. E todo conhecimento da mulher vem pelo lado direito, que é emocional, e quase sempre, né, de vez em quando, bate do lado esquerdo. Por isso que a mulher... Por isso que a mulher, ela é muito mais emocionalmente inteligente do que o homem. Ela faz o que ela quer com o homem, né? Nós somos vítimas. A mulher... Então veja que a mulher, ela tem inteligência emocional. Existe um teste chamado PONS, Profile of Non-Verbal Sensibility. É PONS. Profile é perfil de uma sensibilidade não verbal. A mulher dá em 9 mulheres tem sucesso, apenas o homem tem. É 9-0, 90% é mulher. Por isso que eu falo isso. Ele está falando com base científica. E essa então, que não consegue porque é noivo. Um filme assim, mostrando cenas emocionais, né? Uma cena. Por exemplo, esse sujeito o que ele está sentindo? Ele está sentindo amor, ódio, raiva, tristeza, né? Homem não tem boluca disso. Uma cena. Mulher acerta, em cada 10 acerta 9. Porque a mulher, ela tem essa parte direita muito trabalhada, né? Isso que é a parte emocional. E esta parte direita emocional, a gente trabalha com a narina esquerda. A parte esquerda mental trabalha com a narina direita. Porque existe todo um processo espiritual físico inverso. Existe também, do pescoço para baixo, uma inversão. O lado esquerdo, que é mental, né, vai mexer o lado direito do corpo. Se eu tiver um derrame do lado esquerdo, paralisa o lado direito. Porque toda a medula, ela dá um nó, que ela inverte, né? E ela vem do cérebro, do pescoço, ela inverte. Então o pescoço é um ponto de transição, que é este chakra aqui, ó. E é exatamente nesse ponto de transição deste chakra que nós conseguimos o androginismo. Ou seja, vocês entenderam, homem, hemisfério esquerdo, mulher, hemisfério direito. Quando desce da garganta, inverte. Ou seja, a minha cabeça esquerda é masculina, meu lado direito do corpo é feminino. O meu lado direito do cérebro é feminino, o meu lado esquerdo do corpo é masculino. Isso que o Ademar falou aí de respirar só pro lado dele, cuidado, ele está brincando, claro, né? Porque ele vai explicar que ainda que a cada 2 horas, como respiramos em 4 tempos por causa do quarto
quarto planetário, o Melquisedeque é o quarto planetário, o caso do quarto dia da criação, aquela coisa toda que a gente já explicou também, a gente troca a narina de 2 em 2 horas, mostrando que quando estamos respirando pela narina direita, nós estamos mais mentais. É isso, Ademar? Então, existe já um processo natural, né? Que nós podemos equilibrá-lo através do yoga chamada pranayama, que é do conhecimento de muita gente. Né? Então, através da narina direita, a gente ativa a parte mental. Então, a cada 2 horas, nós temos um impulso mental maior. O homem é mais homem. E a cada 2 horas, nós temos um impulso feminino, né? O homem menos homem, né? A cada 2 horas. E vice-versa. Então, a cada 2 horas, nós temos essa inversão. Ou seja, a narina esquerda fica bem aberta, a direita fechada, depois ela vai mudando, vai fechando a outra e vai abrindo a do lado virado. Isso vai tão longe, isso vai tão longe que através disso, né, já se pode, quem sabe, planejar o sexo da criança na hora do momento sexual. Em segundo lugar, aquilo que já falamos aqui também, né, o testículo direito é masculino no homem, o testículo esquerdo é feminino na mulher, o ovário direito é masculino, o ovário esquerdo é feminino, tá vendo aí? Essa sintonia cósmica, que é o verdadeiro holismo. Rim também, nós temos um rim masculino, um rim feminino, nós temos um pulmão masculino, um pulmão feminino. Exato. Bom, então, através da respiração, nós podemos, como ele falou, gerar um homem ou gerar uma mulher. Então, se no momento da concepção a narina direita do homem estiver totalmente aberta e da mulher também aberta, vai nascer um homem. Se a narina da mulher estiver aberta e do homem também estiver aberta à esquerda, nasce uma mulher. E existe um momento que é um momento cósmico, é um infinitésimo de segundo, quer dizer, é um tempo assim que é muito pequeno, onde essas duas energias estão equilibradas, porque uma vem crescendo e vem a outra, né? Vem diminuindo. Depois essa cresce, a outra diminui. Mas tem um ponto que é o ponto zero, o ponto neutro, que é um instante. Se por acaso o homem, né, estiver nesse ponto neutro e a mulher estiver nesse ponto neutro, que é raríssimo, ainda mais no momento da concepção, no momento que o espermatozoide entra no óvulo, veja só, é uma coisa rara. Nasce o quê? Nasce um andrógeno. Nasce um ser andrógeno, 100% andrógeno. Ou hermafrodita, e olha, tem nascido aí. Vamos ao hospital infantil, você não quer principalmente na China. Notícia na China aí, tem. Né? Agora, isso que o Ademar está dizendo também, dá muito o que pensar em termos de preparação para a vida. Não sei se vocês perceberam isso, né? No momento que você está mais feminino, mais masculino, né? Você está mais mental, mais emocional. Quer dizer, no momento que você está mais emocional, você vai pedir um aumento pro patrão? O patrão fala que você, pega esse negócio seu aí, joga fora, faz o que você quiser, que você não quer mais trabalhar para você, pronto, sai. Aí sai na rua e fica mental e fala, nossa, que besteira que eu fiz. Então, este processo é super importante, né? Por exemplo, se a gente está com febre, respira pela narina esquerda. Se eu estou com hipotermia, respiro pela narina direita. Então a gente consegue equilibrar essas forças. E essa técnica é chamada exatamente de pranayama. Prana é o nome da energia vital e yama é o domínio desta energia. E atrás de prana nós temos todas as artes ligadas a esta força vital, que nem acupuntura, tuin, jorei, reiki, está tudo atrás disso. E nós temos, a um olhar clarividente, 3 dutos. Um duto que sai da narina direita, um duto que sai da narina esquerda e um duto que entra pelo topo do cérebro, aqui da cabeça, atravessa o cérebro, atravessa o cerebelo, atravessa por dentro da medula espinhal, que é aquele feixe nervoso que vai entre os 32 elos da coluna, vai lá e termina no fêmur. Que é esse duto aqui, nós chamamos de sushumna. Esse duto da narina direita nós chamamos de pingala. E esse vermelho da narina esquerda nós chamamos de ida. São 3 dutos. Então, através desses 3 dutos, nós temos todo um processo de afinamento da nossa clarividência. Ou seja, através da sintonia do sistema planetário exterior e através da prática do pranayama, usando os sentidos, a gente então mexe com toda essa estruturação. Na Europa, onde a pesquisa de vida está muito evoluída, eles estão conseguindo fabricar vida, micrograma de vida, né?
Só que eles não sabem enfiar a prana lá dentro, né? Porque o prana é que realmente deixa a matéria estruturada, bonitinha, né? Eles estão usando, sem saber, forrado de Kundalini só, né? Que eles chocam partículas subatômicas num túnel de 26 quilômetros, né? E chegaram às conclusões interessantes, né? Que as possibilidades são infinitas, né? Às vezes não estão conseguindo, a vida dura alguns átomos, né? De segundos, só aí dissolve tudo. Olha o homem criando aí. O homem é Deus. Então, através desse processo que a gente chama de pranayama, que é uma das técnicas de iniciação, e somente o pranayama leva a pessoa aos mais altos graus de consciência, só pranayama. Existem vários tipos de pranayama, quaternário, alternado, tem vários tipos. Mas existe o pranayama que o hindu pratica, chamado de loto. Então, ele segura, ele mede a batida do coração e durante 8 batidas do coração, não é, ele inspira. Depois, durante 32 batidas do coração, ele segura. E depois, durante 16 batidas do coração, ele desperta. É o pranayama 1, 2, 4. 1, 2, 4. Entendeu? Então, são 8 lotos. 8 lotos são 8 batidas no coração. Só que a gente daqui tá rápido, né? Deu um pagode aqui. Mas se a gente ficar relaxado, calmo, fazendo pranayama, aí vai tum. Só que em excesso deixa burro também, viu? Então demora muito. Então, se a gente tentasse fazer 1 ou 8 batidas no coração para inspirar, 32 segurar e 16 para soltar, a gente morre, estoura. Morre. Então é um processo que demora mais ou menos de 7 a 10 anos para a pessoa chegar. Mas se ele tentar durante 7 a 10 anos, ele vai então chegar em estados de consciência fantásticos. Ou seja, ele vai acender esse sistema planetário interior, e quem vai acender é este chakra aqui. Então, à medida que a gente faz pranayama, à medida que a gente mexe com essas energias, nós temos uma energia aqui no final da espinha chamada Kundalini. E essa energia que tem, é uma energia como se fosse um fogo líquido, dando 3 voltas e meia aqui, quando a gente consegue, por esse processo, soltar esta energia, então ela sobe, acende o chakra raiz, o chakra, em cada interseção temos um chakra. O chakra raiz, o chakra esplênico, o chakra umbilical, o chakra cardíaco e o chakra coronal. Acende os 5 chakras. Se soltar esta energia aqui, tá? Então todo este processo, ele está ligado à respiração. Aí vem a Hatha Yoga, né? A Hatha é sol. Então, quando a gente fala Hatha em sânscrito, quer dizer sol. Quando a gente fala Ta em sânscrito, quer dizer lua. Aí tem Hatha ou respiração sólida e lunar. Então, através desse processo, quando a gente domina, porque ou a gente está com Pingala trabalhando ou está com Ida trabalhando. Mas quando a gente, e este momento de Sushumna, que é o espiritual, é muito rápido. Por isso que a gente não está ligado ao espiritual. Mas à medida que a gente faz esta prática, a gente então vai colocando a consciência nesses dutos, nessas energias. Outra maneira seria desenvolver o chakra, através de yogas do chakra. Né? Então, se a gente fizer yogas com chakras, a gente vai desenvolvendo os chakras, e o próprio desenvolvimento do chakra vai fazer também essa energia subir. Então, pranayama por si só já faz isso, o trabalho dos chakras faz isso, a busca da espiritualidade sem fazer nada, nem pranayama, nem chakra, também faz isso. Perfeito? Então, existem vários caminhos que vão permitir esta espiritualidade. Só que, isso daqui... só que a escola iniciática, por exemplo, é que bateu com o mapinha que eu tenho aqui. A escola iniciática, ela faz o seguinte, por exemplo, a Hatha Yoga que o Ademar falou é considerada aí fora pelos mestres de yoga como a yoga do bem-estar físico, né? Poderíamos chamá-la também de Tamas Yoga, né? Ela seria talvez o exercício mais primoroso de que o corpo humano precisa, de acordo com o que se faz aí fora de Hatha Yoga, que as posições ficam a cabeça para baixo, faz estiramento, faz alongamento aqui, faz isso. Isso é o ideal para nós. Mas como o ser humano não entende isso, então reflete em nós como atletismo. Então começa aquela correria maratona daqui, dali e tal.
se ele acaba morrendo mais cedo, até um dia ele entender que o melhor é usar os meios naturais, é caminhada, é uma corrida mais leve, né? E nada de muito esforço que você acaba fazendo mal. Essa é a Hatha Yoga. Mas ela começa na malhação, né? Depois nós podemos pegar, por exemplo, a Jnana Yoga e a Raja Yoga, né? A Jnana Yoga ela acaba sendo um aperfeiçoamento do caráter ou da alma da pessoa, mas sozinha ela não resolve. Que a Hatha Yoga sozinha também não resolve. Ela resolve, pelo excesso de prática, como o Ademar falou aí, leva até a iluminação. Mas o indivíduo vai conseguir contato com o plano superior, mas vai continuar burrinho em termos de raciocínio. Ele vai ver aquela só luz, sem ver o que está atrás da luz, né? Exatamente. Quer dizer, ele vai ver, mas não vai entender o que está atrás da luz. E a eubiose quer que se entenda o que está atrás da luz. Então você pega a Jnana Yoga, que a gente pode simbolizar com leitura de revelações do mestre, esses livros recomendados aí, né? Faz parte também da Raja Yoga, porque está desenvolvendo o mental, está ligado ao segundo trono, está ligado ao quinto senhor, está ligado ao Akasha, né? Então, a Raja Yoga, ela pode ser dividida também, na minha maneira de entender, em Raja Yoga concreta, né? que traz a evolução da própria alma, mas sozinha não resolve. E a Raja Yoga, ou Yoga real, propriamente dita, que vai provocar para o mental abstrato, né? Traz o aperfeiçoamento da mente como atributo do espírito ou da alma, aí pelo raciocínio, que é a lei que manda fazer hoje. E por fim, nós temos a Sattva Yoga, né? A Sattva Yoga, o despertar do coronal aqui em cima, que é o que o Ademar está falando, de subida de Kundalini e tal, que é a verdadeira meditação, ou fazer cessar os pensamentos, mas para quem já pensou até não poder mais, né? Para desenvolver o sexto princípio ainda muito distante de nós. Então, yoga síntese, diríamos assim, a Sattva Yoga, e só a eubiose tem uma yoga adequada para isso, que é dada depois que a pessoa passa a passar interna, e que nós, infelizmente, não podemos ensinar aqui, porque seria mais prejudicial do que benéfico a você. Então, portanto, 4 etapas: Hatha Yoga, Jnana Yoga e Raja Yoga, e Sattva Yoga. De novo, 4. É isso aí. Bom, então, nós temos esses 3 dutos. E aqui vem todo o processo da iniciação, está aqui, ó. Então, ligado ao sistema planetário da cabeça. Então, a iniciação, ela visa usar a cabeça, né, para o comando de tudo. Por isso que a nossa iniciação é uma iniciação de livres pensadores, é uma iniciação consciente, e aqui ninguém perde a consciência em lugar nenhum, né? A gente só perde a consciência quando recebe o salário mínimo. Mas eu digo, a gente nunca perde a consciência, é sempre uma iniciação consciente, é usar todos os sentidos, é captar o mundo, usar tudo que existe, e através desse processamento desenvolver a pineal epífica. Até a fase lemuriana, a gente chegava aos deuses, enxergava tudo isso, mas aí quando fomos expulsos do paraíso, nós tivemos a pineal embotada e ganhamos a visão física. Até então nós éramos cegos fisicamente. A gente chegava no mundo espiritual, mas nem chegava no mundo físico. A gente sentia pelo tato o mundo físico, né, pelo tato, e a gente ouvia, mas a visão aqui era espiritual, porque no paraíso nós estávamos tendo uma vivência astral, uma vivência animal. Nós éramos mais animais do que os homens, por isso que a Bíblia fala que a gente falava com os animais. Aí, na expulsão do paraíso, ganhamos a visão aqui, na raça lemuriana, e perdemos a pineal, ela foi embutida. E para desenvolver e enxergar novamente o mundo espiritual, eu tenho que desenvolver a pineal. Eu desenvolvo a pineal trabalhando no meu sistema planetário. E esse sistema planetário está conjugado com esses 3 dutos, que este é o famoso caduceu de Mercúrio, né? Caduceu, Mercúrio é o próprio Hermés, o Trismegisto, é o próprio Tote dos egípcios. E através desse processo eu vou fazer com que prana entre pela narina direita, que é esta energia, e vem aqui cutucar Kundalini aqui embaixo. Que prana entre por ida narina esquerda e vem cutucar. Que prana entre pelo chakra coronal, no ponto da cabeça, e desça também. Então aqui no chakra coronal nós temos uma energia que entra aqui que chama-se Forrat, que é verde.
E aqui nós temos palmeirense. E aqui nós temos uma energia que chama-se Kundalini, que é vermelha. Então vocês vão entender agora o bastão da magia, né? O bastão da magia. Esse é o bastão da magia. Esse é o maior símbolo da magia. Ou seja, através desse caduceu de Mercúrio, que é aquele bastão de Apolo, que dá os poderes adivinhatórios, que é simbolicamente o bastão que Araão usava, que Moisés usava para fazer os prodígios, né? É exatamente o bastão que nós temos. E esse bastão é exatamente este sistema cérebro. Nós temos aqui, ó, o cérebro. Bom, acho que eu vou... Posso apagar aqui? Será? Pode, não vou. Nós temos o cérebro e nós temos a medula. O que é a medula? A medula é o prolongamento do cérebro. O cérebro representa a parte consciente e a parte nominal. E a medula representa o nosso animal, o inconsciente. Então o inconsciente do homem está no tronco. A gente não sabe o que acontece lá dentro, né? A gente sabe o que acontece no sistema planetário da cabeça. Esse é inconsciente porque está dentro aqui, ó. Ele foi lá para dentro. A gente não tem consciência. Esse está fora, na periferia. Que o processamento é no cérebro. Então este é o bastão da adivinhação, que é o cérebro e a parte emoção. Então é mente e emoção. Mente e emoção, aqui nós temos a estruturação física daquilo que permite a gente entender o que é alma. O que é alma? É psicomental. É mente e emoção. Isto é alma, psicomental. Então aqui nós temos todo o potencial do ser humano está aqui, nessa linha central. E Sushumna, que é esse duto por onde corre a energia vital prana, é o que dá vida ao cérebro e ao sistema nervoso central. Aí, se a gente conseguir aqui, olha, despertar, vamos dizer, esta figura que é simples, seria, né? Pingala, e despertar esta outra cobrinha, que seria a Ida, é isso? Desenho a mais. Então, a gente tem aquela realização. E eu vou ativar não só o sistema nervoso central, que é Sushumna, como eu vou ativar todo o meu sistema nervoso vago, que é o voluntário, né? Esse movimento voluntário que eu tenho, que liga-se a Pingala, como eu vou ativar todo o meu sistema também simpático e involuntário, lá do tronco, que o sistema nervoso que eu não tenho acesso, que é Ida. Então eu vou ter toda uma sensibilidade do meu sistema nervoso. Eu vou me tornar então o quê? Um sensitivo. Então o que é sensitivo? É quem desperta uma sensibilidade maior do seu sistema nervoso e consegue captar vibrações mínimas que os outros não captam. Então através dos orifícios da cabeça, através da busca da espiritualidade, do trabalho dos chakras, eu vou fazer aquele trabalho lá. Eu estou realizando então aqui o quê? O caduceu de Mercúrio, que é aquela figura que vocês conhecem. O famoso caduceu de Mercúrio. E estas asas que elas criam representam a liberdade, a asa da liberdade. E como é que a gente faz isso? Nós temos dois chakras, né? Nós temos o chakra coronal, que fica aqui, verde, né? Este chakra aqui. E nós temos o outro chakra que fica aqui, que é o raiz. Quando eu conseguir pegar este chakra que é o raiz, que tem Kundalini, o que é Kundalini? Kundalini é a inteligência criadora que plasmou tudo. Tudo é criado com Kundalini. Na hora que a gente entra em contato com o Kundalini, a gente sabe tudo sobre tudo. Porque Kundalini é exatamente a inteligência que plasmou tudo, fisicamente. Então a gente tem o conhecimento físico de tudo que existe com Kundalini. Então, isso está no chakra raiz. E quando a gente abre esse outro chakra, que é o coronal, a gente tem contato com o Forhat. Forhat é o conhecimento de tudo que existe como ideia, é aquilo que é ideia. Aqui é a ideia. Então, Forhat é a força da ideação, da ideia. E Kundalini é a força da criação. Tudo tem Kundalini. Por isso que a mulher sai melhor, como ele falou no teste. A mulher é mais ideia, né? E o homem é mais execução. Kundalini é negativa. Vocês pegam, por exemplo, fizeram uma experiência, Ademar, muito curiosa. Por exemplo, um ladrão invade uma casa, está lá o marido e a mulher, os filhos estão lá e tal. Aí
o marido já começa a pensar, vou pulo na garganta dele e tal, a hora que ele der. A mulher não. Primeiro ela começa a chorar. Depois ela vai ficando quieta e tal. Aí ela começa a maquinar o que vai fazer. Mas numa frieza tão grande, que vai dentro ali, ela é capaz de dar um tiro de canhão naquele sujeito, soltar uma bomba atômica nele, ela vai maquinando tudo ali dentro, tá vendo aí? Então ela idealiza melhor, né? Junta os dois com uma criança. Então, Kundalini, ela é feminina, e Forrati é masculino. Então quem... Não é o contrário. Não, Kundalini, ela é feminina, repetindo. Com realização. E Forrati é masculino. Então a mulher, como sendo na polaridade feminina, a mulher que atrai Forrati. E o homem, que é masculino, ele que atrai Kundalini. Ou seja, todo o processo de atração das forças, toda mulher busca trazer Forrati, né? Que seria a força masculina de Deus, que é o aspecto masculino. E todo homem, ele visa trazer Kundalini, que é o aspecto feminino. Então nós só vamos conseguir, aqui vem o segredo, ser um adepto, ser um mestre, ter consciência integral, que é a união de Forrati e Kundalini, que torna um ser humano um Deus, quando o homem for homem e mulher. Quando a mulher for homem e mulher também. Só aí o sexo será vencido. Se vocês analisarem, por exemplo, as pétalas desses chakras, o raiz, por exemplo, tem 4 pétalas. Aí, é o chamado trono de Deus aqui dentro, a gente chama assim, o mestre deu esse nome. E esse chakra raiz é responsável por energizar as gônadas sexuais, né? E dar calor ao sangue. Vocês pegam o esplênico depois do baço, né? Ele absorve 3 tipos de prana que o Ademar estava falando ali, né? E cuida também das suprarrenais, né? E distribui para os outros chakras, daí ele se chama de expansão de Deus, e em todas as partes do corpo, né? Inclusive para as glândulas endócrinas, principalmente para as pancreáticas, né? Já o umbilical tem outra função, estabelece a ligação entre as consciências física e psíquica. Daí a gente dizer que a sede de Melquisedeque, da polaridade, está no umbigo, umbiguidade, ambiguidade, 10 pétalas, 5 verdes, 5 vermelhas, 5 Forrati, 5 Kundalini. Ao ser humano, nesse momento cósmico, só é possível subir Kundalini, a maioria de nós, até o umbilical só. Se chegar até o umbilical, Kundalini, Forrati, descer até o... Nós alcançamos um equilíbrio, já está muito bom. Ficamos um ser realizado nesse momento, né? Mas a maioria de nós, não, a maioria acha que dá para subir logo Kundalini para o alto da cabeça, o negócio não é bem assim, né? Vocês pegam esse chakra umbilical, ele é responsável pelo desenvolvimento dele, permite a consciência astral, vitaliza, e tonifica o abdômen, o fígado, os rins, o intestino, o sistema digestivo, não vamos explicar isso direito aí. O cardíaco, se a gente perceber, tem uma chave interessantíssima. Ele tem, como a yoga do cardíaco, nossa aqui dos graus, explica que ele tem 12 nidanas ou tendências negativas, 12 positivas. E, na verdade, são os 12 trabalhos de Hércules, divididos em masculino e feminino, né? E tem ainda 8 trabalhos ocultos e um 8º chakra que ninguém conhece direito aí fora. Se vocês somarem 12 mais 12 mais 8, são os 32 poderes do Buda de compaixão, né? Ele regula o cardíaco, o ritmo cardíaco, ele regula a fala, tonifica o sangue, pulmões, levando energia para o sangue, as células, por intermédio de uma substância chamada OJAS, que a medicina um dia vai descobrir, né? Amarelo parnacenta, que você tem que distribuir. Quanto mais OJAS se distribui pelo sangue, mais inteligente o indivíduo fica, né? Ativado, esse chakra desenvolve as faculdades superiores do ser humano, o amor desinteressado, a fraternidade, a faculdade, como a gente explicou para vocês que compareceram em outro workshop, aquele livro Memória da Célula, procura explicar hoje em dia. Como o Ademar estava falando aí, ó, a gente não sabe o que se passa dentro de nós, né? No entanto, a nossa célula sabe, mas nós não temos contato com a célula. Eu vou mostrar para vocês aqui na iridologia coisas fantásticas, por exemplo, em rápidas pinceladas, né? Sobre as células que vão formar a visão depois. Na segunda divisão aí, ó,
do 1 para o 2, elas já começam a se formar. Uma coisa fantástica, fabulosa, né? Para permitir a visão do ser humano depois, né? Quando a visão falha numa pessoa, eu sei que uma pessoa com deficiência visual deve estar perguntando, começa a falhar a visão, eu perco a visão, o que acontece? Reforça o outro, que é o tato. Então você passa a conhecer através do tato, né? O ideal seria desenvolver tudo harmonicamente, né? Vocês pegam o laríngeo, 36 pétalas, né? Ele vitalizado dá energia à garganta, à fala, tireoide, paratireoide, o Ademar vai explicar. Frontal, 96 pétalas, derrama energia sobre o cérebro, principalmente os órgãos da visão. Desenvolve a visão astral também. Está vendo aqui tudo ligado, né? O coronal, 1000 pétalas, como ele falou aí, o do alto da cabeça, leva as energias ao cérebro, à hipófise, como glândula principal também, né? Você vê que é um negócio maravilhoso. E até o indivíduo poder despertar o 8º poder da yoga, que está tão distante de nós que não dá nem para supor. Então, e através desta união dessas duas forças, Forhat e Kundalini, num ponto de androginismo, que é esse ponto colocando a consciência central, nós conseguimos então, como ele falou, no chakra umbilical, não é, que é o chakra de 10 pétalas, fazer a união de Forhat e Kundalini. Se nós olharmos este chakra, ele tem 5 pétalas verdes intercaladas com 5 pétalas vermelhas. E quando este chakra acorda, ele vira púrpura. E nós então nos tornamos totalmente cor púrpura, ascendemos, nos iluminamos. E nós temos então toda a consciência da ideação e toda a consciência da criação. Aquilo que foi ideia e aquilo que foi realização. Ou seja, Forhat e Kundalini. Então, para nós atrairmos essas duas forças, nós não podemos nem fixar a nossa consciência como homem, nem fixar a nossa consciência como mulher. Nós temos que ser os dois. Exatamente os dois. Ou seja, isso nós temos que desenvolver toda a parte emocional. O homem, ele tem uma emoção muito quadrúpede, não é isso? Uma emoção cavalar, uma emoção que não é emoção, não é? Então ele precisa afinar as emoções. Ele precisa desenvolver a inteligência emocional. A mulher, por sua vez, ela tem uma emoção já desenvolvida, né? Muito melhor que nós, homens. Mas, por outro lado, a parte mental, né, fica comprometida, porque ela está sempre revestida de emocional. Então, a mulher tem que trabalhar mais o emocional. Tanto é que tudo isso é uma realidade, porque hoje a gente vê que a mulher está tomando posturas de homem, ela está assumindo, existe muita separação de casais, às vezes, exatamente para provocar a mulher a usar a mente, a trabalhar, a raciocinar, a assumir posturas mentais. E o homem também, às vezes a mulher dá cano, foge, some, foge com o outro, larga o homem com o bebê lá, aí fica a mãe de gravata, que é o Rony Fon, a história do Rony Fon. Então, o que acontece? Ele tem que ser feminino, tem que dar uma de mamãe, tem que biribir, né? Então, o homem está sendo forçado a uma feminilidade e a mulher a uma masculinidade. Só que isso está se deturpando na sociedade com gay e sapatão. É ignorância. Mas esses impulsos deveriam levar a pessoa à espiritualidade. Só que como o pessoal se liga na matéria, está deturpando isso. Existe aquele que é o afeminado, né? Mas é uma porcentagem mínima. Agora, se a gente fizer um congresso de gay, vem mais gay do que outra coisa. Aí então tem um monte de deturpações, tanto do lado feminino como masculino. Que essas forças não estão sendo usadas adequadamente, né? Mas, em compensação, vocês vão entender o que significa Deus escreve certo por linhas tortas, né? Não vai por bem, vai na marra. Então, não tem problema. Vi um monte de gay daqui, um monte de sapatão, não, eles vão entender, né? Porque o dia que compreenderem a complexidade, por exemplo, da formação de micro-organismos, né? Onde eles são hipoteticamente gerados, de onde tudo é gerado, quer dizer, depois cai no astral, né? Do astral eles vão para o corpo vital, escondem nas canoplas dos chakras e de repente está aí um vírus ou qualquer coisa nova aí. Como, por exemplo, foi gerado na Atlântida o micro-organismo que provoca a sífilis, né? O treponema pálido. Por quê? Por causa da vida desregrada dos Atlantes. Não é que os Atlantes levam a vida desregrada, tem várias formas que eles alcançaram o máximo, e chega ali e não dá para ir mais, né? Eles construíram a Torre de Babel para voltar antes ao céu. É por isso que essa pressa nossa de querer despertar Kundalini não funciona. Tudo tem hora certa. Lembrar de encarnação, tudo tem hora certa.
Tudo tem um momento certo para acontecer. Eles não falam aí fora que é tempo de plantar, tempo de colher, tempo disso, tempo daquilo, é isso. Bom, e nesse sistema todo, nós temos o grande mistério do despertar de nossas faculdades superiores. E nós temos esses três dutos, né? Nós temos Sushumna. Através de Sushumna, nós temos uma qualidade de matéria que é sátiva em vibração, permite todo um estado vibracional superior. E Sushumna, entrando prana por Sushumna, ele ativa o sistema nervoso central. O cérebro começa a ficar melhor e toda a nossa parte sensitiva animal também vai ficar melhor, que é a medula. Depois, a gente pode ativar isso no estado de sono profundo. A nossa consciência vai começar a adentrar no estado de sono profundo. E se nós entrarmos no estado de sono profundo, a gente entra em contato com essa força. E é a força da vontade, é a força que impulsiona toda a vida. E vejo que a vontade é uma força que a gente desconhece. Nós temos ela dentro de nós. Mas a vontade existe na Terra. A Terra não para de girar, 1.670 km por hora. A Terra não para de transladar em torno do Sol, 107.300 km por hora. O sistema solar, no braço da galáxia, que é a Via Láctea, não para de girar em relação ao centro da galáxia. A galáxia gira velocidade de 990 mil km por hora. E a Terra existe simplesmente a uma bagatela, o sistema solar, de 1.955.884.800 anos. Então, ela está rodando nesse tempo. E que força é essa que não para? Não usa gasolina, não tem estilingue, não tem ninguém empurrando. Que força que é essa? A humanidade existe há 1.664.501.100 anos. Fechado, segundo o calendário Atlântida e Assura Maia, que é usado, né, para marcar a idade do homem e do próprio sistema solar. Então é uma força que está continuamente agitando. Então, se nós despertarmos a força da vontade, que é essa vontade que faz a Terra girar, todo esse movimento cósmico, aí vem a motivação. Eu vou estar motivado de uma maneira violenta. E motivo quer dizer motor, então eu vou ter uma energia que ninguém aguenta. Aí vem a energia da vontade, e essa é a vontade intrínseca, e um dos pontos que a iniciação trabalha, que é o biose trabalha. Então, liga-se a Sushumna. Através de Pingala, ou da narina direita, a hora que prana começa a fluir por aí, eu vou despertar movimento. Então, veja, é Rajas. Rajas é sistema voluntário, onde eu me movimento, onde eu consigo, né, comandar o movimento. E, nesse processo, eu vou ficar muito mais acordado. Eu vou, por exemplo, a gente está aqui, mas não está enxergando tudo que tem aqui. A gente não está ouvindo tudo que está aqui. A gente não está percebendo tudo. Então, quando a gente trabalha este processo, a nossa vigília fica curada. E as nossas percepções vão ficar ativadas também. Então, este é o processo onde nós desenvolvemos a mente. A gente vai ficar com uma mente poderosíssima quando essa energia flui por esse duto direito. E a gente, então, vai ter uma mobilidade maior, que é rápida. Quando a gente trabalhar este duto, entrando prana por este duto na narina esquerda, a gente vai trabalhar ida, a gente vai trabalhar tamas, que é este mundo inercial. A gente vai trabalhar o sistema nervoso simpático, involuntário. É o sistema nervoso do tronco. Então, Sushumna trabalha o sistema nervoso central, que é o centro, é o cérebro e a medula. Ida, o voluntário, que é o sistema de feixes, que mexe os braços e as pernas. É tudo que a gente consegue mexer. E o sistema involuntário é esse sistema que a gente não tem acesso, que processa lá dentro. Então, tudo isso vai estar ativado. Os nossos órgãos vão trabalhar 1000 por hora, vai estar uma energia violenta lá dentro. Isto, então, leva ao estado de consciência do sono e dos sonhos também. Então, nós temos sono profundo, vigília e estado de sonho, ou sono. E isto daqui vai ativar a nossa emoção. Então, a emoção, na realidade, está no tronco. O animal do homem, o emocional do homem está na medula. O mental está no cérebro. Então, através do trabalho dos 7 orifícios, através de entrar na tônica. O que é Júpiter, por exemplo? Júpiter é palavra, Júpiter é literatura. Eu simplesmente lendo um livro, me interessando pela literatura, eu estou desenvolvendo a minha palavra. Pessoa que fala bonito é porque lê, ou não é? Então, pessoa que sabe falar é porque lê. Se ele não lê, ele não fala. E tudo o que entra exatamente pelo ouvido
vai plasmando as cordas vocais e vai se ligando ali, para vocês terem uma correlação. Por que o chinês fala chinês fácil? Fácil. Por que o alemão fala tudo fácil? Por quê? E nós não conseguimos falar. Por quê? Porque a criança, ela tem a tireoide, toda essa parte muito plástica. Tá? E os sons que entram pelo ouvido modelam a laringe. Então ela consegue falar de uma maneira daquele modelo. Depois que endurece, nós, macacos velhos, né, a gente não consegue falar, porque já está endurecida, mas a criança não. E ela vai modelando em cima dos sons. Então os sons modelam todo esse processo. Então veja a interligação que existe de Saturno e de Marte com exatamente Júpiter. Então tudo isso está, só para vocês sentirem que nada está isolado, tudo está, tudo tem uma referência. Então tem sentido aquilo que eu falei agora, que o mestre deixou para a gente aqui. Né? Devemos tratar uma pedra como árvore, uma árvore como animal, um animal como gente, né? Como criança, e uma criança como se fosse homem. Por quê? Porque a criança tem uma glândula chamada timo, né? A dama pode falar mais a respeito aí, que ela desaparece com o tempo. A medicina não sabe por que existe o timo ainda, né? Cristo, quando falou, né, precisamos ser puros como criança, ele se referia, né, a fazer voltar os poderes do timo que você desperta com esse processo todo que o Alemão está dizendo aí, essa glândula timo. Depois, a boca, ela tem 32 dentes, né? Deveria ter. A boca tem 32 dentes, que são os 32 portais da sabedoria. Né? São os 32 portais da sabedoria. Então, à medida que a gente pressiona 16 contra 16, né, a gente está mexendo com este chakra aqui, ó, que tem 16 pétalas. Então, existe uma correlação de cada dente, de cada função nervosa no final do dente, né, dos 32 portais da sabedoria, com, somem aqui, 4 mais 6 mais 10 mais 12, dá 32. Nós temos 32 vértebras na coluna. Nós temos 31 vértebras e a 32ª, o Atlas, que segura a cabeça, onde a cabeça articula. Então são 32 vértebras. Né? Essas 32 vértebras, no meio de cada uma tem a 33ª, não é isso? No meio de cada uma nós temos os feixes nervosos. Temos os feixes nervosos. Então os feixes que vêm aqui para frente formando os plexos nervosos. Então, à medida que nós desenvolvemos os chakras, a gente mexe com os plexos nervosos, a gente começa a ficar sensitivo nervoso. À medida que eu fico sensitivo nervoso, eu mexo com os chakras em correspondência. Então, nós temos 4 vértebras ligadas ao chakra raiz, 6 vértebras ligadas ao chakra esplênico, 10 vértebras ligadas ao chakra umbilical, 12 vértebras ligadas ao chakra cardíaco. Aí nós temos 32 pétalas dos chakras, 32 vértebras e 32 feixes nervosos. À medida que eu desenvolvo os chakras, eu me sensibilizo no sistema nervoso. Vocês já sentiram aquela pancada aqui no plexo solar, no frio, quando tem medo, etc? É uma sensibilidade. Vocês já chegaram perto de uma pessoa, sente o coração pegar fogo, quente, gostoso, assim, sente um amor. Vocês já chegaram perto de uma pessoa, sente o coração ficar encolhido, frio, parece que está levando agulhada, gelado, começa a doer, não é? Aí a gente começa a ficar magoado, com medo, triste. Então, são sensibilidade. E à medida que a gente vai trabalhando estes chakras, estas pétalas, a gente então vai afinando o sistema nervoso. Ou pelo sistema nervoso eu desperto o chakra, ou pelo chakra eu afino o sistema nervoso. Este é o processo. E tudo isso vai se afinando, e esse sistema planetário da cabeça, ele está ligado diretamente ao tronco, que é o sistema que nós vamos falar agora, que está aqui dentro. Não é isso? Então, através da cabeça, eu posso ter acesso total, mesmo que inconsciente, que eu não tenha consciência aqui dentro, que é involuntário, eu posso ter acesso lá dentro, se eu desenvolver. Então, este seria o sistema nervoso, o sistema planetário da cabeça. Já o segundo sistema, que é o do tronco, ele é uma cópia exata do sistema planetário que a gente vê lá fora. Lembra que eu falei que a gente tem o Sol, depois tem Mercúrio, Vênus, Terra, aí tem a Lua como satélite da Terra, que é importante, depois nós temos Marte, Júpiter, Saturno. Depois temos os outros 3 que são ocultos. Né? Mas todo este sistema aqui planetário,
Ou seja, cada consciência desses planetas que saíram, atuaram dentro de nós, deram o seu conhecimento para plasmar o ser humano. Então, dentro desse sistema planetário, o Sol ele é representado pelo nosso coração. Então, o coração representa o Sol. Da mesma maneira que o Sol está emanando raios solares para o universo, o coração está soltando, né, exatamente glóbulos vermelhos, que são pacotes de luz interna para o nosso universo interior. Se nós olharmos o tecido tegumentar, a pele, não é isso? Nós temos aqui dentro o quê? Uma abóboda celeste. Nós temos os órgãos que ficam dentro, depois nós temos um vazio por fora dos órgãos, não é isso? E temos a pleura interna, nós temos toda a camada da pele interna, que representa a abóboda celeste. Da mesma maneira que olhando o firmamento existe a abóboda celeste, a nossa abóboda celeste é o que está por dentro da pele, se a gente tirasse todos os órgãos. E os órgãos representam os planetas dentro dessa abóboda celeste. E o Sol não é um Sol exterior, é um Sol interior. Em vez dos glóbulos estarem soltos, são os glóbulos vermelhos que estão aqui. Então não tem diferença. O Sol que comanda externamente o compasso quaternário, no coração ele também tem a cruz quaternária. Porque o coração é uma bomba dupla. Nós temos o ventrículo, né, e a aurícula do arterial e do venoso. Né, que ventrículo é aurícula. E nós temos aqui todo esse sistema. Então, o que faz o Sol, que é o coração? Ele joga o raio solar, aí vem luz e treva. Nós temos dia e temos noite. A luz é o sangue arterial e as trevas é o sangue venoso. É exatamente esta dualidade Sol-Lua. Então, através do coração, a gente bombeia o sangue, né, para o organismo celular. Da mesma maneira que existem miríades de estrelas, né, no sistema solar, né, nós não temos miríades de estrelas, estas estrelas são as nossas células dentro desse sistema planetário interior. E este sangue que é jogado representa essa luz cósmica que ilumina todo o sistema planetário interior. Então, cada célula nossa é iluminada. Aqui é um exemplo das células, né, como se fosse um conjunto de células. Então, cada célula nossa é iluminada com os glóbulos vermelhos. E o Sol, como coração, é que manda essa luz para cada célula. E o que acontece fisicamente em cada célula? Em cada célula nós temos o carbono, que o sistema linfático leva. Nós temos o carbono em cada célula. Aí o oxigênio que a gente respira vai na célula, queima o carbono, dá aquele efeito de luz, calor. O calor passa para o sangue que esquenta, não é? E a fumaça que é formada, que é carbono mais oxigênio, dá o gás carbônico, vai para o sangue venoso. Então, em cada ponto, em cada célula, a gente tem uma queima, a gente tem uma estrela. Então, cada célula nossa equivale a uma estrela dentro de nós. Então, o oxigênio queima o carbono, dá a luz, aquela estrela acende. O calor é usado pelo próprio sangue, vai para o sangue, e o gás carbônico vai, por um processo de osmose na célula, para o sangue venoso. Por aí vocês estão percebendo. O sangue venoso, só para completar o circuito, o sangue venoso, senão eu tenho que voltar, o sangue venoso, ele vem então pela célula e chega então ao coração. Quando ele chega no coração, ele vai do outro lado do coração. Aí tem a grande polaridade dia-noite relacionada ao Sol. Quando ele vai para o outro lado do coração, ele é bombeado, que nem está aqui, tem a aurícula e o ventrículo, é bombeado, né, pela artéria pulmonar, vai para o pulmão. Quando chega no pulmão, joga para fora o oxigênio, o gás carbônico, entra o oxigênio, aí vem o sangue limpo do pulmão, é levado então de volta ao coração e segue o ciclo aqui. Ficou claro para vocês? Isso em cada célula. Por aí vocês percebem também a importância do coração, dentro daquilo que eu estava falando. Vocês pegam a ideia, né, desses chakras de cima aqui, ligados a muitas ideias, né? O umbilical ligado como o mais importante dos três embaixo, né? E vocês vão pegar a ideia em cima, chocar a quinta essência como eu escrevi lá, a terceira para realização da quarta essência do coração. O próprio coração, então o chakra cardíaco, também o próprio coração, por ele nós assimilamos aí as forças cósmicas, né, pelos corpos mental, astral e vital, né, e com
último, nós vimos pelos chakras e, por fim, pelo que comemos, né? Se você prestar atenção a isso aí, dá para a gente deduzir que uma das profissões mais importantes do futuro vai ser o quê? Nutricionista, né? Eu me atrevo a dizer, uma vez eu já pus aqui também no outro workshop, o seguinte, por analogia, claro, não tem nada escrito em revelação, e em cima nós temos um planeta que gera um cometa e um gameta, G, que gera outro planeta, e vai assim pelos polos afora. O sistema planetário, pouco importa, já pus isso aqui uma vez no quadro. Embaixo, de acordo com os pesquisadores da Europa, nós temos um fóton gerando um pósitron positivo e um elétron negativo. Isso aqui já está fotografado, né? Tanto que os próprios cientistas chamam o pósitron de positivo, elétron e negativo. Né? Não é próprio, é pósitron mesmo. Né? E juntam-se os dois e formam um fóton de novo. Isso aqui está no espectro. Só que isso aqui, o período de vida do fóton, aí é que eu vou fazer a analogia, é de 1 centilhão de segundo só, de acordo com a ciência que já descobriu isso. Ou 10 na potência de menos 23. 23, 2 e 3, 5. Quinto senhor da evolução, a caixa, o chefe da caixa, a ideia cósmica. Né? Aqui em cima, por uma questão de analogia, para que o que está em cima venha a ser o que está embaixo, que nós estamos falando aqui do fóton, compondo a matéria dentro do átomo, né? Evidente que aqui em cima tem que ser igual. Então, quando o professor Demar fala que a Terra tem 1 bilhão, não sei quanto, de acordo com a Shura Maya e tal, isso vale para coisa física aqui embaixo realizada. Deduzo eu, por analogia, que dentro da ideação cósmica e tudo, né, nós podemos considerar 1 centilhão de anos em cima e 1 centilhão de segundo embaixo, senão não dá para você fazer analogia, o que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo. Então, forçando um pouco a barra, mas a analogia é para isso mesmo, né? O que está em cima é igual ao que está embaixo ou dentro, e o que está embaixo é igual ao que está em cima, né? Para a realização da causa única, que é o ser humano que está aqui, né? Para a gente poder entender o que o Einstein disse. Só existe o universo porque existe o observador. O observador do universo é o homem. Bom, vamos voltar no esquema então? Esse daqui é todo o fluxo do nosso sistema sanguíneo. Ele é mais complexo, está cheio de artérias, de veias, vinícolas, mas basicamente é assim que funciona. O que interessa é o funcionamento. Então, cada célula nossa é uma estrela. Então, aqui nós temos uma luz. Então, nós temos aqui uma estrelinha em cada célula. E essa luz, né, desse sistema planetário é o glóbulo vermelho que está indo. E aquela reação do oxigênio com carbono é o que está dando luz, né, luz interna. E o calor disso aquece o sangue e aí nós somos quentes, né, ligados nesse processo. E o gás carbônico vai para o outro lado do coração, é bombeado para o pulmão troca com o ambiente que entra. Aqui vocês têm a fisiologia celular, não é simples. Fisiologia celular. Bem simples. Então, agora, nós temos um segundo circuito, né, que aí tem as derivações de veias, que leva o sangue aqui, olha, com oxigênio, diretamente aqui para o sistema digestivo. O que é o sistema digestivo? É um sistema que transforma o reino anterior, os reinos anteriores, no reino humano. Então, o que é a digestão? A digestão é um processo que transforma o mineral em mineral humano, que transforma o vegetal, eleva para animal, eleva para homem, que pega o animal, carne animal, transforma em carne hominal. Então, a digestão é isso, ela eleva os reinos anteriores para ser reino humano, ser constituído humano. Por aí já e aqui nós temos o alimento ideal qual é, né? Se for comer só vegetal, também não dá. Você tem que ter os três. Por isso que nós não indicamos a pessoa ser vegetariana, depende do temperamento que a gente vai falar. Então, todo esse processo alimenta, esse sangue alimenta, então, o baço. Baço é Saturno. Então, o baço aqui, vamos colocar baço aqui. Baço é Saturno, Saturno é Crono. Então, o baço é que dá o ritmo. Por exemplo, eu saí correndo aqui, né? O baço é que jogou sangue para os meus músculos, né? Teve mais sangue para eu sair correndo.
comer fora de hora, sair correndo, ter uma agitação fora de um ritmo, quem dá o ritmo é o baço. Por isso que quando a gente corre muito, sente aquela dor aqui do lado, que falta sangue. O que é aquela dor? Acabou o sangue. Então precisa esperar um pouquinho para encher, aí dá para correr mais. Então baixo é Crono, baixo é Saturno. Então nós temos todo o sangue entrando no baixo, que é o reservatório de sangue. Depois nós temos Júpiter. Júpiter é fígado. Júpiter é fígado. Júpiter é palavra, Júpiter é fígado. E veja, o que faz o fígado? Metaboliza tudo que a gente põe lá para dentro. Botei caipirinha, foi. Botei um frango, foi. Botei linguiça, foi. Botei pizza, foi. Botei capim, foi. Botei veneno, foi. Botei querosene, foi. Quer dizer, então tudo que entra por Júpiter, Júpiter é boca. Então tudo que entra pela boca, o próprio Júpiter, que é fígado, vai metabolizar. Então veja, Júpiter é quem trata, que é fígado, que vai trabalhar tudo que entra pela boca. Então é Júpiter, não é? Então Júpiter liga-se ao fígado e todo esse sistema sanguíneo permeia o fígado. Aí tem o trabalho do fígado, que é metabolizar tudo que vem da terra para fora, para a terra dentro de nós, que é Júpiter. Então, e o fígado representa o líder de todo o sistema interior. Coração é a consciência, mas a evolução se dá no fígado. Ou seja, o fígado liga-se à mente terrena, à mente inferior, não é? E nós temos o cérebro como mente superior. Então a mente inferior liga-se ao fígado. Por isso que uma mente mal trabalhada ataca o fígado. Enxaqueca vai no fígado. Preocupações mentais vai no fígado. Então o fígado é que pega tudo quanto é porcaria que a gente come, tudo que é nutriente que a gente também come e metaboliza. Aí fígado é Júpiter. Júpiter é terra. Então a nossa terra é o fígado. É o próprio fígado que está aqui na terra. Depois nós temos a vesícula. Da mesma maneira que a alma, a terra, ela está grávida de Marte, e as hierarquias espirituais são marcianas, que a gente fala. Então a terra está grávida de Marte. Então a hierarquia a hierarquia dos avatares. Então, da mesma maneira, a alma do fígado é exatamente a vesícula biliar, que fica abaixo do fígado. E o que faz a vesícula biliar? Joga lubrificante, joga sabão, né? Sabão humano, para emulsionar as gorduras, a banha que a gente come da picanha. A gente come banha, gordura, óleo, tudo isso, para emulsionar com água e entrar no processo digestivo. Nós temos a vesícula biliar. Então, a vesícula biliar, então vejo, baço, fígado, vesícula biliar, são três elementos que vão atuar onde se processa a digestão. E a digestão se processa exatamente na lua. Então o estômago, né, e todo o sistema digestivo que começa na boca, por um duto, que tem 5,5 vezes a nossa altura. Se eu tenho 1,70 m, multiplica por 5,5 vezes, é esse grande tubão aí, que é o sistema digestivo, que começa na boca e termina no ânus. Ele é enrolado aqui dentro, né, para poder caber. Né? E no processo intermediário nós temos o estômago. Da mesma maneira que a lua, ela é minguante, nós somos minguantes quando a gente está com fome, o estômago fica fechadinho, com esse formato aqui mesmo, da própria lua minguante. Quando a gente come para burro aí, né, e que a gente vai comer daqui a pouco, o que acontece? Aí a gente entra em lua cheia, a estômago vira lua cheia. Perceba a sabedoria, qual é a melhor lua para começar o regime? Dieta. Depois, vamos sacando. Depois, a gente começa, pelo processo da digestiva, a ficar lua minguante. Tá? A lua, ela vai ser decrescente. Aí fica lá, enche de novo. Então, esse é o processo da lua. E a mulher é lua também, não é isso? A mulher, quando está bonita, você já viu? É lua nova. Então, deu de cabeleireiro. Essa é a mulher. Nossa, vou começar a gostar dela. É lua nova. A mulher vira uma bonequinha jovem. É isso. Depois ela começa a vir numa lua crescente. Numa lua decrescente. Aí começa a ficar chata. Lua decrescente. Até que chega num ponto, né? Que ela fica lua cheia. Ela é cheia. Depois ela fica no crescente, ela fica legal. Então a mulher tem esse ciclo. Que hora que ela está nova, que hora que ela está chata, que hora que ela está legal, que é o ciclo semanal da mulher, que dá os 28 dias. Né? Então a mulher tem estas fases.
A mulher quando vai no casamento é lua nova, bonitona, né? A mulher quando engravida fica uma lua cheia, uma bola. A mulher quando tira o filho que nasce, né? Já nasceu o filho, ela fica uma lua minguante. Então, todo esse ciclo da digestão também é assim. E digestão é a água. Vocês conseguem comer farofa seca? Não dá, tem que molhar. Então todo o processo lua liga-se à água. Astrologicamente falando também, vocês, se vocês raciocinarem, vocês vão perceber que isso que a gente deve fazer, o Ademar está falando, a cabeça tem que estar assim também, né? Ele está falando em lua ali. Então, dependendo de onde, em que signo está a lua, a mulher vai fazer isso de uma forma ou de outra, né? Ela vai ser menos chata ou mais. Bom, então todo esse processo, né, que a gente tem na digestão, então veja aqui, ó, o que influencia na Lua? Marte, guerra, Marte influencia, aí vem os crimes passionais, emoção, crime passional. A Terra, liga-se à Lua, né, que são tudo que entra na Terra, e o próprio Saturno está ligado a esse processo. Então, influenciando na digestão, nós temos ferro, estanho e chumbo. E dentro do processo digestivo, né, o alimento passa para o linfático, né, então o alimento com nutrientes, né, vai para os rins, né, ele é filtrado, o rim separa o que tem de bom, o que tem de porcaria vira urina, então joga para fora o que não presta. Aí então o que não presta dos rins, não é isso? Ele é jogado fora através da urina. E nós temos o sangue, ele fica sujo quando ele vai para os rins. Então vai sangue limpo, né, que é o sangue com oxigênio, e no processo de trabalho dos rins o sangue fica venoso também. E o sangue venoso vai de novo para o pulmão, para o coração, né, o lado de lá, bombeia, limpa, etc. E também o processo que sai de gás carbônico da digestão, não é isso? Ele sai do sangue venoso e também é trocado. Então esse é o processo da digestão. E aqui tem o rim que faz todo um trabalho de limpeza nesse processo. E o sistema digestivo também faz um trabalho de excreção. Não é isso? Depois, nós temos uma terceira linha, que é essa linha que vai para o cérebro. Então aqui é a Terra. Então Lua é sistema digestivo. Sistema digestivo. Você está acompanhando? Aqui então é Terra. O que é Terra? É cérebro. Então o centro de comando da evolução é o cérebro. Cérebro. E nós temos uma circulação totalmente separada que vai para o cérebro, não é a mesma que vai para a digestão. Você já pensou, tem linguiça, tem picanha, tem porco, tem salsicha, tem não sei o que lá, isso tudo entope o cérebro, se esse sangue for para lá. Então nós temos toda uma rede sanguínea diferente que leva oxigênio puro para o cérebro. E nós temos uma barreira encefálica, mas que não deixa entrar produtos. Só tem alguns produtos que entram aqui no cérebro. Quais que são? Nicotina, ela afeta o cérebro. O que mais? Álcool, né? e produtos químicos. E gordura. Gordura também entra, atravessa essa barreira. Aí vem a arteriosclerose, a gordura. A pessoa não pensa direito. Então nós temos uma barreira que não deixa entrar produtos aqui. E alguns entram e afetam o cérebro. Mas no cérebro, quando eu começo a pensar, quando eu começo a raciocinar, eu transmuto o sangue com oxigênio em sangue venoso. Também a gente suja o sangue. E o sangue venoso vai para a circulação venosa, limpa e assim tem. Então veja aqui, nós temos todo esse sistema planetário interior ligado então a esses planetas. Os rins ligam-se então a Vênus e os pulmões ligam-se a Mercúrio. Ou seja, as hierarquias que ajudaram a plasmar o nosso pulmão, hierarquias mercurianas, nosso fígado, jupiterianas, o nosso baço, saturnianas, o nosso sistema digestivo, lunares, o nosso coração, solares, né? Depois, os nossos rins, venezianos. Então, são as hierarquias de Vênus. E cada elemento químico
cada elemento químico destas hierarquias, né, atua diretamente nesses órgãos. Aí vem a fisiologia oculta, vem a medicina oculta, a medicina de Paracelso, a medicina dos alquimistas, a medicina de todo mundo e a homeopatia também. Então veja, qual é o melhor remédio para o coração? Ouro. Ouro. Então, se eu quiser ser mais jovem, potencializar no aspecto masculino, então eu tenho que comer salada com pó de ouro. E existem restaurantes de alto luxo, onde na salada vai o homem lá com ouro, vai. Então, tonifica o coração e tonifica todo o processo de masculinidade. E veja que a agulha de ouro na acupuntura, ela ativa um processo mental e é yang positivo, não é isso? Só para isso. Então, ouro é yang. Yang é masculino, é ouro, tudo mais. E o oposto, qualquer lua, dentro da polaridade cósmica, os maiores planetas que a gente vê em termos de esoterismo, né? A Lua é satélite, a gente chama planeta porque é o corpo de uma entidade chamada planetário. O Sol também é estrela, mas é o corpo de uma entidade chamada planetário. É Sol e Lua. Aí vem o Sol e Lua nesse processo interior, que é o coração, que é super importante, o sistema digestivo. E a agulha de prata faz o quê? Reduz a atividade, é Yin. Então tem Yang e Yin, Sol, ouro, acupuntura, tem o do Yin, pontos positivos, pontos negativos. A gente pode ficar doente por excesso de energia ou por falta de energia. Então tem casos que a gente dá energia e tem casos que a gente tira energia. É que nem reiki, todo mundo só fala em dar reiki, ninguém fala em tirar reiki. Também tem que tirar reiki. Porque tem pessoas que ficam doentes com excesso de reiki também. Então você tem que equilibrar o reiki. Então o reiki tem isso também, né? Eu nunca ouvi ninguém falar que vai tirar reiki. Já ouviu? acho que eu nunca ouvi. Todo mundo fala, não, eu tenho que dar reiki, tenho que receber reiki, mas, caramba, peraí, mas se eu tiver muito, eu vou ficar doente, por exemplo. Não, a maioria não já fala só em poder do pensamento positivo, negativo também tem poder, ninguém menciona. Então, o coração liga-se ao ouro. Depois, os pulmões ligam-se a Mercúrio. Daí o Mercúrio ser o remédio dos pulmões, né? E em doses, eu falo homeopáticas, né? Porque é uma influência espiritual. Daí vem a influência da homeopatia. Semelhante cura semelhante. Então, se eu tenho um problema aqui, eu vou usar o semelhante dele, que é Mercúrio. Rins liga-se diretamente a cobre, ao processo do cobre. Cérebro, né, seria esse sistema todo da Terra que usa todos esses elementos. Fígado, aliás, a vesícula biliar é ferro. Então nós temos todo o processo da vesícula, isso é formado, a própria hemoglobina é formada com ferro. Então nós temos o princípio do ferro que liga-se à vesícula biliar. Todo o sistema digestivo, a gente mexe no sistema digestivo com prata. Daí vem a sabedoria dos antigos, da moringa revestida com prata também, né? E prata é o remédio do sistema digestivo. Ferro, remédio do sistema da vesícula biliar. Para o fígado é estanho. Para o baço é chumbo. Então o baço é mobilidade. Chumbo é um elemento pesadíssimo, que é contrário à mobilidade. Mas, pelo semelhante, ativa a mobilidade. Eu gostaria de fazer então, umas perguntinhas daqui a pouco a vocês. Então, cada planeta ele está ligado, então, a um metal. E esse metal é o que atua sobre o planeta. Então, eu vejo que os metais, eles ativam o funcionamento dos órgãos. E os sais desses metais atuam no sangue. Então, veja, quando a gente tem muito sal no sangue, a gente não aumenta a pressão, aumenta o ritmo. E reduzindo o sal, diminui a pressão, diminui o ritmo. Então, toda esta movimentação dos líquidos, né, são sais. E toda a movimentação dos órgãos são metais. Ficou claro? Então, com isso, a gente atua totalmente no nosso sistema planetário interior. E veja, então, que entre o coração e o cérebro, nós temos os planetas intermediários. Ou entre a Terra e o Sol, nós temos Vênus, e temos Mercúrio dentro. Então são planetas do futuro. E esses planetas o que fazem? Vejam só. A quinta hierarquia não é homem nem mulher. Anjo não é homem nem mulher, ele é andrógeno. E a quinta hierarquia é Vênus. Por isso que o rim é duplo também. É andrógeno. Então se é andrógeno tem que ter dois, tem que ter o masculino e o feminino.
Então, todos os órgãos duplos que a gente tem, eles existem no andrógeno. Quando entra no homem, aparece o masculino e o feminino. Pulmão, Mercúrio, é sexta hierarquia, também andrógeno, por isso que ele é duplo, que são os planetas do futuro. Aqui tem os gêmeos espirituais, é Jesus e Maria. Aqui vem Krishna, Devaki, não é isso? Buda e Maya, que é o mesmo princípio. Quem era a contraparte de Buda? Maya, a mãe dele. A mesma contraparte que Jesus tinha, a mãe dele. A mesma contraparte que Krishna tinha, a mãe dele, Devaki. E ninguém entende o mistério de Maria, vocês têm tudo isso. Mas é a mesma cosmogênese para todo mundo. Então, o aspecto está aqui. E por que é a mãe? Né? Porque o filho nasce da mãe, não é isso? Aqui, olha. O filho nasce da mãe. O filho está dentro da mãe. Então, o aspecto que ele vem, que como é que o andrógeno consegue se criar por ele mesmo? Se ele é mãe, se ele é filho. Por isso que ninguém entende isso, é a coisa mais simples. Procura entender. Por que é Jesus e Maria? Não, mas eu estou falando, não aqui nesse salão, eu falo ninguém aí no mundo afora. Aqui dentro todo mundo entende, lógico. Mas eu estou dizendo o seguinte, ninguém entende e fala, caramba, se é gêmeo, se é o aspecto feminino de Jesus, tem que ter a mesma idade dele, tem que ser igual a ele, não é isso? Se tinha 30 anos, tem que ter 30. Não. Porque o andrógeno nasce dele mesmo, e para nascer dele mesmo, ele tem que ser mãe, tem que ser filho. Por isso que é Maya, Buda, Devaki, Krishna, Jesus, Maria, é sempre o aspecto feminino e o aspecto masculino, e o feminino é o que gera dentro dela, ela mesma, aí vem o fenômeno do androgenismo. Eu gostaria de fazer uma perguntinha a vocês. Por exemplo, a engenharia genética diz que vai resolver todos os problemas da humanidade. Por aí, pelo que o Ademar falou, pelo que a gente já conversou com vocês até aqui, dá para perguntar, vocês acham que a engenharia genética vai resolver tudo, não? Não. Por quê? Porque o negócio é complexo, é mais complexo, tem em cima igual que está aqui, que está embaixo. Armar, oi? O processo genoma, então... Não, isso tudo tem um grande valor, né? Quando a doença se manifesta no físico, você tem que atacar no físico mesmo, não adianta. Né? Você deveria ter evitado que ela acontecesse no físico antes. Por quê? Como? Né? Promovendo uma integração entre você e o cosmos. Mas você não é para promover essa integração entre você e o cosmos, você e o universo, você e a Terra. Você tem que conhecer a Terra. Tem que conhecer o cosmos. Tem que conhecer o microcosmos, né? Daí o Oriente inteiro dizer que se queres crescer, diminua-te. E a maioria não entende isso até hoje. Parece uma frase muito bonita, quer dizer, diminua-te, que eu tenho que ser modesto, humilde, que em Jesus e tal me manda para o céu. Não é isso. Mergulhe no microcosmos, né? Desenvolva essa glândula aqui, como não dá para desenvolver a pineal, que ela é um telescópio e um microscópio ao mesmo tempo, né? Vamos então usar equipamentos, então vem a ciência, né? O grande valor da ciência, né? Vamos fabricar robô, vamos fabricar um microscópio eletrônico e tal, para a gente ir vendo aos pouquinhos, e nós temos que ir devagar. Porque esse processo todo, até chegar nesses dias da criação posteriores, envolve aí uma quantidade tão grande de tempo do nosso aqui de terceira dimensão, que nem vai falar, né? Coisa muito lenta para a gente, é muito lenta em cima, muito rápida dentro do microcosmos, né? E o ser humano fica perdido entre uma coisa e outra. Mais perdido que barato em galinha, vocês já viram, não? Baratinha correndo, irmão de galinha atrás, não sabe onde corre. Então, do sistema planetário interior, o comando de tudo está exatamente no coração. Porque o coração é que faz tudo isso funcionar. Se o coração parar, morreu, né? Então não tem jeito. Mas o centro de evolução do sistema interno ainda é a cabeça. Então todo esse sistema planetário aqui, do tronco, porque eu coloquei o cérebro aqui, mas ele não está no tronco. Ele está fora do tronco. Ele está acima da garganta, desse ponto andrógeno, que é exatamente o anjo. Então nós temos aqui, olha, físico, esplênico, vital, umbilical, emocional, cardíaco, mental, laríngeo e espiritual. É o anjo. Tá? Então, através desse processo,
eu consigo conectar o sistema planetário da cabeça com o sistema planetário do tronco. Qual é a porta? Laríngeo. Por isso que eu já distribuí milhares e milhares de técnicas que são exercícios práticos. Não é uma yoga específica, mas exercícios práticos para despertar o chakra laríngeo. Aí vem os 8 passos de Buda, que despertando esse 8 eu vou despertar um outro chakra, que é o 8º, que tem 8 pétalas. Então, nós temos 16 pétalas neste chakra. 8 já estão desenvolvidas até agora, mas 8 precisam ser desenvolvidas, que é o exercício que a gente manda. Então, através desse processo, a gente tem toda a fisiologia oculta, a influência planetária, a gente consegue entender o cosmos com aquilo. Então, se eu sou ligado, por exemplo, a Júpiter, o que eu tenho? Eu tenho um fígado que eu como creolina e funciona. Eu tenho um poder de palavra, eu tenho isso, né? A gente tem um fígado bom, e às vezes, pelo fato de ser bom, é o nosso ponto fraco também. Se eu sou solar, se eu sou, por exemplo, leão, eu tenho um coração forte. Se eu sou colérico, eu tenho um coração forte. E assim vai. Então existe toda essa correlação. Se vocês deram uma olhada na natureza, vocês vão perceber os animais, né? Por que eles são assim ou assado. Esse sistema tem um animal. Não tem nada com ele, o jacaré, por exemplo. Então o urubu, por exemplo, ele é ligado aqui. A Júpiter, vai ter fígado bom no inferno. Cachorro vira-lata. Cachorro de madeira. Já não é. Bom, então todo esse processo aqui, vocês podem ver que entre o cérebro e entre o coração, nós temos todo um processo de limpeza. Então o que pulmões fazem aqui? Limpam, não é isso? Limpa o sangue sujo, que é o venoso, e sangue arterial. O que o rim faz aqui? Limpa, né, o sangue sujo e faz um sangue limpo. Né, que o rim faz esse trabalho. Então eles são limpadores. E o cérebro também limpa o que é sujo, entre o que é limpo e joga fora o que é sujo. Por isso que a gente tem que usar a mente para saber o que é bom e o que é ruim. Então, a gente vai limpar a nossa mente, jogando o que é ruim fora, né? Colocando o que é bom lá dentro. É o mesmo processo, que é o processo de limpeza da mente, a lavagem cerebral que falam por aí. Mas que nós temos que fazer, não os outros. Que eles lavam a nossa mente e põem outras coisas lá dentro. Nós é que temos que lavar, jogar lixo para fora e pôr coisa que nós escolhemos que vale a pena colocar lá. No corpo do planetário é a mesma coisa. As águas também, elas vão lá no centro da Terra, vêm e tal, né? Como se fosse o próprio sangue do planetário. A água suja daqui entra na Terra, filtra, volta ali. Então, se a gente olhar, por exemplo, os pulmões, eles purificam a gente, né? Os rins também. E olha os metais. Mercúrio, quando a gente rala o joelho, o que a gente passa? Mercúrio próprio. Então, mercúrio é esterilizador. O que consegue pegar exatamente o ouro, fazer amálgama com o ouro? Mercúrio, que é o mais perto dele. E Mercúrio, como é mais próximo do Sol, uma temperatura altíssima, não é isso? Faz com que o metal Mercúrio seja líquido fisicamente. Porque a temperatura de Mercúrio é muito grande, então o metal é líquido. Esta hierarquia é andrógena, o metal Mercúrio é andrógeno também. É metal, mas caramba, não é duro, é mole, não é pontudo, é redondo, ele é feminino, não é quente, é frio. Então, aí vocês entendem por que o Mercúrio é líquido. Pergunta isso para químico, para físico-químico, nunca vão te responder. Aqui é só por causa disso, porque o planeta é perto do Sol, é o planeta mais quente, o metal dele então tem que estar fundido, não consegue não ficar fundido. Por isso que ele é esterilizador. E o aspecto do ouro, o ouro também é esterilizador. É isso? Então, se a gente comesse com instrumentos de ouro, a gente não teria bactérias, micro-organismos, né? Então, o ouro é esterilizador, ele é purificador. Antigamente, então, ouro, em hospitais... Mercúrio também. Antigamente, em hospitais, eles tinham as maçanetas, né? De ouro. Geralmente de ouro. Agora, vamos falar do cobre, né? Que é o mais econômico agora. Então, nos rins, que também é purificador, o metal dos rins é cobre. E veja, rim é Vênus. Daí vem Vênus. O que tem Vênus aqui? Ó? Ele corresponde à Lua, a sistema urogenital. Né? Aí vem o sistema de concepção. Por que nós nascemos em 9 meses? Porque Vênus dá a volta em torno do Sol em 9 meses. Então todo o sistema da gestação foi bolado por Vênus. Todo o sistema sexual bolado por Vênus. E Vênus também é andrógeno, por isso que tem 2 testículos.
Por isso que tem dois ovários. Por que ele não tem um ovário só? Porque é Vênus, ele é duplo. Ele é andrógeno, é duplo. Então, rim, testículo, né? Ovário, são duplos. E daí vem a camisinha de Vênus, no sexo, né? Que é o protetor contra a AIDS, melhor proteção contra a AIDS. Aí 9 meses. Aí vem as doenças venéreas, as doenças de Vênus, as doenças venéreas. E como é que se cura a doença de venérea? Como é que se curava lá na Idade Média? Cobre. Então veja, todo esse processo aqui liga-se então à Lua. E a Vênus tem um aspecto superior da Lua. Então o metal de Vênus é cobre. E o metal do sistema digestivo também é esterilizante, que é prata. Então aí vem a moringa de prata. A prata não esteriliza a água. Se eu colocar água dentro de uma moringa revestida de óxido de prata, que é aquela superfície escura dentro da moringa, não é? Dos salos lá, dos filtros. Então o que acontece? Esteriliza. E prata então, o sistema digestivo é esterilizador. Aí vem os talheres de prata. Por que usa talher de prata? Para não pegar doença. Veja a sabedoria, não é porque é valor, é para não pegar doença mesmo. Os ricos, o pobre comia com a mão e ficava doente. É isso. Agora os ricos comiam com etiqueta, com talher de prata, para quê? Porque a prata, ela é germicida, é bactericida, ela destrói isso daí. Mas o ser humano, como é criança, o que ele faz com o ouro? A gente não deveria pegar todo o ouro do planeta, transformar em pó e tal, e dar para repartir para todo mundo aí, não seria isso, né? Mas não, como é raro, vamos fazer isso aí, devido à raridade, fazer dinheiro com ele, né? Então vejo que todo o sistema do tronco, ele está ligado a tudo isso que eu falei aqui, aos chakras, ele está ligado a esses 3 dutos. Então, através do pranayama, através de práticas de prana, a gente equilibra todo esse sistema aqui. Eu dou vida para esse sistema aqui. Reiki funciona aqui. É aqui que ele funciona, Reiki, é assim que funciona. Então, são energias que entram aqui, ó, né? Porque todos esses corpos estão interligados. Da mesma maneira, a alimentação. Hoje tem a medicina ortomolecular. Não é isso? Exatamente, são esses elementos que eles vão atrás para ver aquilo que você tem, aquilo que você não tem, que tem excesso, que tem falta, para criar o equilíbrio. Aqui vem do Yin, que é para mexer com isso daqui, usar essas energias positivas, negativas, não é? A gente tem toda uma prática alternativa aí por fora. A cromoterapia, por exemplo, atua aqui. Então eu tenho a cor ouro, aqui eu tenho, por exemplo, nos pulmões é a cor amarelo. Então vamos lá. Aqui é a cor ouro mesmo, a cor dourada. Aqui nos pulmões eu tenho a cor amarelo. Aqui nos rins eu tenho o azul, que é o azul de Vênus. Aqui, por exemplo, na Lua eu tenho violeta. Aqui em Marte eu tenho vermelho. Aqui em Júpiter eu tenho púrpura. E aqui em Saturno eu tenho verde. Então, através da cromoterapia eu mexo nesse sistema aí. Aí tem todas as técnicas alternativas, né? E para a gente fechar, que já são 1h15, né? Depois vai fazer 1h15 também, para não ficar tarde. Eu já vou fechar esse conhecimento então, depois o Carvalho dá uma fechadinha também, né? Porque o macarrão já está pronto. Então, todo esse processo, existe uma relação centenária entre nós, tá? Toda uma relação centenária. E esses 4 elementos, voltando no começo que nós falamos, aí vocês entendem agora: ar, fogo, água, terra, está tudo aqui, ó. Através do ar, nós trabalhamos então todo o sistema respiratório. Então, o ar está ligado ao sistema respiratório, ao sistema tegumentar, a pele, nós respiramos pela pele. Está ligado ao sentido do tato. Então, veja, se a minha pele tem vida, se o meu sistema externo tem vida, né, eu tenho tato. Aí vem o tato. E tem o temperamento, que é o temperamento sanguíneo. Qual é o temperamento sanguíneo? Aquele que é aéreo, é voado, né? Cabeça oca, está sempre voando, não fica dentro de casa, tem rodinha nos pés. Muito alegre, expansivo, falador, fala pelos cotovelos, não para de falar, está cheio de ar. É uma pessoa meio que aerada, é isso? E veja, e o temperamento que tem mais tato para tratar com as pessoas é o temperamento sanguíneo, que é o que mais liga-se com as pessoas, é amigo de todo mundo, tem tato, tem sensibilidade.
Quando a gente fala, você não tem tato, ou seja, você não é sanguíneo, você não tem esse mancômetro de saber falar com as pessoas. Né? Então tem um tato. Então ele liga-se, e o elemento aqui é o oxigênio. Então a mãe da natureza é o oxigênio. E o oxigênio é o elemento que mais existe na natureza. O oxigênio está no ar, está na água, nos mares, com H2O, está em tudo quanto é sal, na terra, na forma de óxidos, porque é tudo óxido. Então o oxigênio é a mãe cósmica, é a prostituta da natureza, porque não pode ficar sozinha, tem que estar sempre enroscada com alguma coisa. Ou com hidrogênio, que é o óleo, ou então formando o filho, que é a água, ou formando, né, a própria natureza, que são sais. Então o oxigênio é a mãe, por isso que é o símbolo da vida. Por isso que prana, vida, é mãe. Prana, vida, é oxigênio. Então o oxigênio é fundamental para a vida. Aí vem a mãe e liga-se a esse temperamento que é o temperamento sanguíneo. Já o que é fogo, que tem uma energia, né, tem muita energia, muita excitação, uma capacidade incrível, que é líder, gente que é líder, que comanda, né, que manda em todo mundo, que é chefe, certo? O que é? Colérico. E colérico tem um sistema sanguíneo forte, ele tem um sistema linfático forte, o baço dele é forte, para jogar toda aquela energia dentro dele, ele tem um reservatório que é um bação violento. O forte dele é visão. Por isso que o temperamento colérico, ele tem visão, ele vê as coisas antes que os outros, ele é líder, ele enxerga os negócios, por isso que ele é aquele que é mais espertão assim, para os negócios, é visão. Então, dá para o temperamento colérico. Por isso, a visão nos serve para guiar o homem, lembra quando eu falei aqui? Os gêmeos espirituais, Vênus e Mercúrio. Vênus representa o aspecto feminino, né? Representa a Ísis, representa a Maia, Maria, Devacta. E Mercúrio, o aspecto masculino, né? Osíris, tá? Representa Jesus, Krishna, Buda. Então, são gêmeos espirituais que comandam a humanidade. E são gêmeos porque os olhos são gêmeos. Se a gente colocar um reflexo aqui, um é reflexo do outro, eles são iguais, são gêmeos. Agora o Caolho está o gêmeo meio furado. Mas, da mesma maneira que os olhos ligam-se a esse temperamento que enxerga tudo, vê o futuro, pensa, enxerga, ele também é líder, ele leva os outros atrás de si. Então ele representa os olhos da sociedade, é o temperamento colérico. Ele liga-se ao hidrogênio, que é o que bota fogo nele. Então, veja, o elemento hidrogênio liga-se a esse temperamento, o oxigênio liga-se a esse outro temperamento, no metabolismo, na fisiologia. O terceiro temperamento é o da água, o terceiro elemento é a água. Então, o que é forte nesse sistema é o sistema digestivo, é o sistema urogenital, o sistema endócrino. E veja, qual é o temperamento que mais é ligado ao sexo? Não é o sanguíneo, não. O sanguíneo é farra, ele gosta da zorra. Mas o que é mais dependente do sexo é o fleumático. Mente parada é a oficina do demônio, oficina do capeta. Ele fica em casa lá, não gasta energia para nada. A preguiça, a energia desce. Ela vai descer. Aí começa a esquentar, tem que acabar essa energia. Aí tem que dar um jeito nessa energia, não está aguentando essa energia. Então, mais ligado ao sexo. Né? Porque é o sistema endócrino, o sistema urogenital, é Vênus, doenças venéreas, criação, sexo. Quem que é a deusa do amor? Afrodite. E no aspecto romano, Vênus de Milo, né? A famosa Vênus. E daí vem todo o processo do amor, do sexo e tal, doenças venéreas, Vênus, Agora fazendo uma pausa rapidinha sua aí. Não, peraí, você já vai fechar tudo. Peraí, não, senão perde o raciocínio. Só para fechar, aí você termina, você termina. Isso é só para fechar, desculpa. Então, veja aqui, ó, aqui, já a gente perde o raciocínio. Então aqui tem a água, é isso. Qual é o temperamento que mais acumula água? Fleumático, é isso. Acumula água. E a água apaga o fogo, por isso que ele é preguiçoso. A água apaga o fogo. Então, se a água esfria o fogo, ele não tem muita energia, está lá, aí tem o sexo, oficina capeta, né, oficina cabeça parada, oficina do demônio, água. E é um processo que liga-se ao nitrogênio, a proteína e a água. Por isso que é um temperamento cheio de água, mole, é isso. Por isso que ele se amolda a qualquer situação, né? Porque é a água. E a água é parada. Né? Tem que ter algo para ferver aquela água. Então tem que colocar fogo. E ele liga-se ao vegetal, né? Que é onde tem essas forças vitais. Por isso que ele gera um vegetal também. Depois nós temos o outro temperamento que é o melancólico. O melancólico é o que trabalha
aqui no plano físico, mais ligado à terra. Vai chover, dói o joelho, vai chover, dói o joelho. Vai ter terremoto, a coluna vibra. É isso? É pessoa que tem 20 anos, já envelhece, cabelos brancos com 20 anos. É pessoa que acumula pedra dentro de si. Tem pedra nos rins, pedra na vesícula, pedra no fígado. Então ele é envelhecido, sente muitas forças telúricas, né? Então, esse processo ligado à terra, então, é ele. E como ele é ligado à terra, é o sistema nervoso cérebro espinhal. Depois tem o sistema nervoso sensório. Ele sente muito, a dor para ele dói dobrado. Você já viu o melancólico contando uma pedra que ele tem no rim? Contando que aquela dor... Você vai chorar. É uma dor. Esse aqui não sabe nem o que é dor. Esse aqui para ele dói tudo. Até a sombra dói. Sistema muscular, ele sente muitas dores musculares, o sistema muscular dele, o sistema esquelético dele é super duro, pesado, por isso que ele é torto para frente, para trás, é ossudo, magro, Então, ele tem um olfato desenvolvido. Veja, o sistema, o fleumático, ele tem o paladar desenvolvido. Por isso que ele come que não doido. Come e vai engordando, vai comendo, vai ficando mole, etc. Sem puxar a barriga para falar isso. Esse daqui já é o olfato. Você já vê essas pessoas que você dá uma comida e ele... Está estragado. Ele acha que a sopa está estragada, que a carne está estragada, que o queijo está estragado, que o amendoim está... Ele que está estragado. Ele que é o melancólico, né? Ele que está estragado. É olfato. Mas é a pessoa que está sempre... Tem sempre cheiro ruim para ele. O cheiro ruim é dele. Ele tem aquele amargo dentro dele, aquele fel dentro dele. Isso daí emana. É o cheiro dele. Então ele liga-se ao sal, é isso que é o cloreto de sódio. Então vejam que nada está desestruturado e tudo isso está interligado, não é? E para a gente fechar esse processo, todos esses conhecimentos ocultos, vocês vão utilizando no dia a dia, vocês vão equilibrar o sistema da cabeça. Equilibrando o sistema da cabeça, vocês vão equilibrar o tronco, equilibrando a maneira que vocês comem, buscando alimentos que tenham aquilo que falta para vocês, usando técnicas alternativas, né? Eu não sou divulgador da medicina ortomolecular, mas ela funciona, que é exatamente isso. Então, tudo isso vai equilibrando vocês, porque a gente tem deficiências de metais e excesso de metais. A gente tem que ter um equilíbrio. A gente tem deficiências de energias e excessos de energias. Tem que ter um equilíbrio. E trabalhando dentro do escopo de uma escola de iniciação, que é a busca do autoconhecimento e a busca do equilíbrio, aí vem o fio da navalha de HPB, né? O equilíbrio. Nós temos então que equilibrar todo o nosso ser. E buscando o equilíbrio mental, psíquico, as coisas aqui dentro vão se equilibrar. Por incrível que pareça. Se eu buscar um equilíbrio mental e emocional, se eu praticar a inteligência emocional, equilibrar os dois hemisférios, se o homem trabalhar o lado feminino do lado direito do cérebro, se a mulher trabalhar o lado masculino do lado esquerdo do cérebro, deixar os dois equilibrados, isso tudo vai se amoldar de uma maneira conveniente, ela vai se equilibrando. Se eu praticar yogas, praticar pranayamas, se eu fizer hatha yoga, se eu usar uma alimentação direcionada, mas tudo isso vai provocar esse equilíbrio. E uma escola que nem a nossa, eubiótica, eu, bem bom, biose em vida, promove então viver em harmonia consigo mesmo, com a natureza, com o cosmos, com o universo, não é? E esse equilíbrio, então, externo vai provocar todo esse equilíbrio interior. E isso, então, vai despertar toda uma saúde nossa, uma saúde mental, uma saúde emocional, uma saúde fisiológica, e aí a gente vai viver em plenitude também. Ou seja, eu vou ter esses 4 elementos realmente dentro da evolução deles, dentro do potencial deles, vibrando dentro de mim. Então, o que a gente queria passar era exatamente isso.